sua obra. O urso respondeu que isso era verdade, não importando como fosse analisado. Ele era um grande curador e sua missão original era desfazer o selo sombrio. No entanto, parece que o jovem mestre já havia quebrado o selo por vontade própria. Apesar de tudo, Sansulho não conseguia entender o que esse selo tinha a ver com ele. BR começou a explicar que tudo o que ele havia visto era realmente vivido por ele, e que ele havia se tornado muito mais forte desde a última vez que lutaram. O grande Senhor das Sombras, Jin-Woo, havia selado seu poder junto com sua memória, porque queria que ele vivesse uma vida comum como seu senhor. Mas Sansulho não conseguia acreditar no que estava ouvindo, pois Jin-Woo era seu pai, e agora estava em contato com seu pai, que havia deixado o lar. Mas BR corrigiu, dizendo que ele não havia deixado o lar, ele havia ido para o espaço. Sansulho não conseguia entender o que era o espaço, mas BR começou a explicar brevemente que o Senhor das Sombras, Adika, estava agora no espaço, lutando. Os monstros invadiram este mundo, e seu pai está defendendo nosso mundo com sua própria vida, lutando contra seres poderosos. Especificamente, ele está enfrentando uma criatura poderosa, Itmi, que tenta dominar nosso mundo enviando seus apóstolos para batalhar. Enquanto seu pai lutava, ele derrotou muitos inimigos pelo caminho, e a abertura dos portais na Terra também é um efeito dessa guerra que ainda está acontecendo. Sansu então perguntou o que isso significava para sua mãe, que também está lá fora, pois ela desapareceu no dia em que ele ainda estava com seu pai, e ele pensava que estavam juntos em algum lugar. Ao ouvir isso, Ber ficou furioso, pois não conseguia entender como era possível que a senhora Ayn tivesse desaparecido, e provavelmente isso era obra dos apóstolos. Não havia dúvida de que essa era uma artimanha do Ataron. Sansu ouviu isso e perguntou se Ber queria dizer que toda a culpa era do Ataron, e que seus pais não podiam voltar porque o Ataron havia interferido em suas vidas. Ber percebeu que o jovem mestre realmente queria encontrar os dois. Sansu respondeu que, claro, ele queria, e que agora só havia uma maneira de ficar mais forte: salvar sua mãe e encontrar seu pai. Mas Ber disse que, por causa da guerra do Senhor das Sombras, ele não pode retornar à Terra. Então o jovem mestre precisa se tornar mais forte para encontrar e resgatar Ayn por conta própria. Agora, eles usariam essa chave para aumentar seu nível. Nesse momento, uma janela de notificação apareceu, mostrando que ele tinha uma nova missão: Teste das Sombras. Ele é filho de um grande ser, e agora todas as suas habilidades inatas estão seladas. Para lidar com esse grande poder, ele precisa provar suas qualificações e entrar no calabouço sombrio, onde deverá demonstrar suas habilidades. Esse item é a chave para o calabouço sombrio, permitindo que ele viaje até lá. Pode ser usada na sombra do protetor sagrado. Ber disse imediatamente que o jovem mestre deveria inserir essa chave em sua própria sombra, e assim que ele fez isso, os portões das sombras começaram a aparecer diante dele. Dentro dos portões das sombras, havia um portal que ele precisava atravessar naquele momento. Ber disse brevemente para ele entrar e recuperar os poderes que lhe pertenciam por direito. Sansu, refletindo sobre tudo isso, não conseguia acreditar plenamente que existia uma guerra cósmica, um Senhor das Sombras, e tudo aquilo parecia sem sentido. Mas agora, tudo o que ele precisava fazer era reunir forças e salvar sua mãe e seu pai, pois se só poderia enfrentá-los quando estivesse mais forte, ele decidiu que subiria de nível o máximo possível para se tornar forte o suficiente para lutar. Ber, atrás dele, estava muito animado com esse discurso e começou a se lembrar de quando seu Senhor das Sombras lhe disse para ir à Terra e quebrar o selo de Song Sulho. Ber lembrou-se de que ele estava falando sobre o selo do Senhor das Sombras, ao que Sandinho disse que o Ataron poderia invadir a Terra também, e que ele deveria devolver a memória do selo ao seu filho e deixá-lo proteger o mundo. Caso contrário, ele deveria agir a seu critério, dependendo da situação na Terra. Ber finalmente percebeu que, se essa tarefa lhe foi confiada, ele ficaria ao lado do jovem mestre e o ajudaria a subir de nível. Nesse momento, Sansu começou a entrar no portal, e do outro lado, ele lentamente começou a sair. Ber começou a explicar que este era o Abode dos Mortos, onde nenhum ser vivo ousava entrar sem a permissão do mestre. Este é o calabouço sombrio, habitado por muitas criaturas. Sansu percebeu imediatamente que se tratava de um